Você quer mais um pouquinho? Isso. Amor, come alguma coisa antes de você ir, vai. Em breve voarei para as Maldivas. E te darei um casaco de pele, tá? Isso não tá mais na moda. Talvez na Europa não. Mas aqui ainda estão na moda. É um símbolo de uma esposa feliz. Eu ficaria feliz se eu tivesse dinheiro pra pagar a hipoteca. Meu Deus, tá igual da mamãe, hein? Obrigada. Ele vai sair por 2 dias. O que é esse banquete? Bom, eu não quero que a sua mãe diga que eu mandei o neto dela morrendo de fome. Compraram um carro caro, mas não dão brinquedos ao seu filho. Eu não como tanto assim. A vovó só quer que eu engorde. Assim vou acabar virando um boi. Meu bem, a gente tá brincando. Na verdade, se não fosse pela vovó... Se não fosse pela vovó... Nikita ficaria parecendo um esqueleto. Exatamente. Sim, claro. Bom, vamos. Já tá na hora. Vai lá. Querida, você passou a ferro? O que disse? Claro. Não, não é suficiente. Ela contratou uma tutora cara para Alice e depois veio a hipoteca. Ela não conhece os limites. Na minha época era bem diferente. Sim, exatamente assim. Então ele comprou um carro novo e luxuoso. Consegue acreditar? Sim, claro que sim. Como conduz isso na frente dos clientes? Ninguém vai levar a sério depois de te ver assim. Espera, te ligo mais tarde. Alô? Dona Larissa? Sim, ele saiu tem um tempo. Claro. Eu vou buscar na hora certa. Sim, eu mandei roupa suficiente. Você mandou ele com casaco? Maio, o frio ainda não começou. E se ele ficar doente? Não vai ficar, Dona Larissa. Mas obrigada pelo cuidado. Claro. Não é culpa dele que os pais não cuidam dele. Até logo. Até. Alice, acorda ou vai se atrasar. Já acordei. Tá bom. O café tá na mesa. Ah, valeu. Tchau. Tchau. Ô pai, eu quero muito ir com você. Eu já sou grande. Com certeza. Quem disse que não? As avós só cuidam dos pequenininhos. Ela não vai cuidar de você. Você vai cuidar dela. O quê? É claro. Ela já tá velhinha e precisa de ajuda. Mas ela diz que ela que vai cuidar de mim. E se eu fizer a pressão dela subir? É provável. Ou não. Vamos, sai da frente. Eu sei que só você pode fazer isso, tá bom? Você só precisa ficar de olho nela. Ô pai, quando a gente vai no parque de diversão? Eu quero ir com você. Quando os negócios melhorarem, filho. Nós iremos todas as semanas. É uma promessa, então. Papai! Eu sabia que você ia estar ocupada. Não respondeu minhas mensagens. Ai, desculpa, eu esqueci o celular em casa. Bom, pelo menos come alguma coisa antes. Obrigada. Está com sua sogra? Aham. O Igor vai pra Nizhny. Ele vai se encontrar com o cliente e se tudo correr bem, nós não teremos mais problemas financeiros. É o mesmo negócio há anos? Você sabe que não é fácil. Claro que não. Mas você é. Você cuida de tudo e ele simplesmente trabalha. E o que você sugere? Bom, eu não sei, mas eu nunca pagaria os empréstimos de um homem. Ou ele me agrada, ou adeus. Ainda assim, eu amo do jeitinho que ele é. Isso não é amor, é apenas baixa autoestima. Liuba,
Desse jeito, toda a sua energia feminina vai ser desperdiçada. Assim, ele nunca vai se tornar um homem. Tá bom, eu vou aumentar minha autoestima, mas depois de entregar isso. Eu deixei o telefone em casa e vou trabalhar de lá à tarde. Se precisar de alguma coisa, espere eu chegar em casa pra me ligar. Aqui. Você entregou à polícia o boletim de ocorrência do acidente? Sim. Alicia, por que você ainda tá aqui? Você tem aula em 20 minutos. E você tá aqui por quê? Eu esqueci meu celular, então vou trabalhar de casa. Nem pensa nisso, você não vai sair vestida assim. Meu Deus, mãe. Tá na moda. Não na Universidade de Moscou. Eles não vão te aceitar assim. Então, por favor, vai lavar seu rosto. Eu me arrumo pra mim, não pra te agradar. Mas enquanto morar na minha casa, vai fazer o que eu mando. Sabe, mãe, se pra entrar na faculdade eu tenho que parecer com você, então eu não quero entrar. E como é que eu me pareço? Cinza e triste. Alicia, para! Tchau. Alicia! Sim, pode falar. Desculpa, eu esqueci meu telefone. Eu tô morrendo de nervoso. Nikita e Igor ainda não chegaram. O meu filho não atende O o quê? telefone. Com licença. Oi, meu marido e meu filho desapareceram. Me ajude, por favor. Escreva aqui. A senhora tem alguma foto? Sim, claro. Tá, então a senhora vai enviar para o e-mail que está ali. No assunto, escreva o sobrenome e começaremos a investigar o caso. E ligue para os seus conhecidos. Eu já avisei todo mundo e ninguém sabe de nada. Senhora, acredite, pela minha experiência, eles costumam aparecer depois de 2 dias. Talvez seu marido tenha saído para beber com um amigo e levado seu filho. Não, isso é impossível. Com certeza ele iria me avisar. Eu acho que a senhora não entendeu quando me referia a um amigo. Eu não entendi. Por favor, escreva a declaração e deixe o seu número. E espere nossa ligação. Me empresta, por favor. Obrigada. Senhora Larissa. O quê? Foi você. Você pressiona ele demais. Atormentaram ele com esse negócio estúpido. E agora? E agora, o que vai fazer? Eu não sei. Poderia ligar para os hospitais. E a Alicia? Acho que com a tutora. Aulas à meia-noite? A Alicia não atende. Ela já deveria ter voltado. Oi? Oi, Natália, tudo bem? Aqui quem tá falando é a mãe da Alicia. Sim, oi, Liuba. Que horas terminou a aula? A Alicia não veio à aula. O que disse? Ela não apareceu. Ela cancelou a tutoria? Não, foi um mal-entendido. Obrigada. Ok. Onde você estava? Com a tutora. Não minta pra mim. Acabei de falar com ela e ela disse que você não foi. Bom, eu pensei que ela não ia me aceitar por causa da minha aparência, então eu resolvi não ir. Eu saí com uma amiga e a gente estudou. Que droga, mãe! O que deu em você? Seu irmão e o seu pai. O que aconteceu? Mãe? O que aconteceu com eles? O quê?
Vá para o seu quarto. Falamos depois, querida. Eu sei, eu exagerei, mas amanhã eu converso com ela e explico tudo. Acidente automobilístico. Hospital Burdenko? É do necrotério. Sim, entendi. Obrigada. Igor. Alô? É a esposa? O Igor tá na UTI, em Caxira. Mas vai sobreviver. Fica tranquila. Você já pode vir vê-lo. E o meu filho também estava no carro? O pequeno não teve nenhum arranhão. Ele está bem. Senhora Larissa? O quê? O Igor tá em Caxira. Ele tá vivo. Ai, meu Deus. Muito obrigada. E o Nikita? Ele tá bem. Chama um táxi. Não entendo. Por que não podemos falar com o médico que o atendeu? Ele está ocupado. Hoje tem 3 cirurgias. Aqui está o número dele. Ligue depois das 5, por favor. Que estupidez. Primeiro não falam com a família. E agora o médico está ocupado. Nós pedimos desculpa pelo transtorno. Ontem tivemos muito trabalho e várias coisas se confundiram. E se ele tivesse sofrido um ataque cardíaco? Espera, deixa eu falar. Qual o estado dele? Ele tá bem? Sim. Apesar da operação de ontem, o seu estado é estável. E não precisa de nenhum medicamento ou... Você deveria conversar com um médico sobre isso. Agora mesmo estamos trazendo o seu filho pra você e, se me permite, deveriam se sentir aliviados. Que bobagem. Liga para o Ministério da Saúde. Mamãe! Meu amor. E cadê o abraço da vovó? Vovó! O que eles iriam fazer com o meu neto? Eles deveriam ter perguntado o nome dele, Ele né? chegou em estado de choque. Injetamos um analgésico nele e ele dormiu. Mas ele tá bem? Ele está bem, só estava muito assustado. Pode checar novamente para garantir. Agora deve assinar a alta. Obrigada. Eu não entendi a atitude dela. Agora eu vou ter que pagar a multa por não enviar os relatórios. Você é desumano ou o quê? O marido e o filho desapareceram. Eu sei. Mas o que a gente faz? A Liuba tá com todos os relatórios. E depois diz que somos substituíveis. Que é nada. Eu posso mudar de secretária a hora que eu quiser. Senhor Artem, Hã? desculpa, aqui está. Você tá bem? Eu tava bem preocupado. Já encontraram eles? Sim, foi um acidente, mas eles estão bem. Estão a salvo. E o Igor? Ele continua no hospital, mas está bem. Que bom. Bom, é por isso que não são substituíveis. Mas olha, eu só vou precisar que você termine o relatório. Tá aqui. Eu terminei hoje. Excelente. E você vai receber um aumento. Obrigada. E eu vou precisar
O médico disse que ele tá com uma contusão e com muitos ossos quebrados e vai precisar de uma cirurgia. E quanto vai custar? Eu acredito que muito. E os medicamentos? Bom, eu vou deixar pra pensar nisso depois. Pelo menos eu sei que ele está vivo. Tomando ar fresco? Algo assim. E por que ficar sozinha aqui nesse frio? Você tá parecendo a minha avó. Pelo menos você tem a sua. Você tá zoando? Tô sim. Sou Miroslav. Me chama de Yarik. Alicia. E cadê o coelho branco? Do que tá falando? Você parece meio perdida. Mas então, eu tô indo pra uma festa. Quer ir também? Acho que não. Eu tenho que voltar. Bom, se você quiser, eu posso ser o gato sorridente e te acompanhar enquanto a gente conversa. Beleza. Ótimo. Vamos lá. Isso aí é seu ou você alugou? Nenhum dos dois. Eu roubei. No céu azul brilham as estrelas. No mar azul as ondas quebram. Uma nuvem cruza o céu. Um barril flutua E o no mar. papai, onde ele tá? Você sabe. E ele volta logo. Ele tá se recuperando. Mas ele se machucou muito feio. Ele tava distraído? Tava, por causa daquela mulher. Você disse que tinha uma mulher? Eu não sei. Eu não quero nem lembrar. Meu amor, não se preocupa. Tá tudo bem. Onde você tá? Eu estou preocupada. Que ninguém estuda tanto assim, mas ela fica falando dessa universidade idiota. Ela não percebe isso. E eu não vou entrar naquela universidade. Se eu entrar, eu não vou passar do primeiro ano. Já entendi o problema. E por que você não se muda? Tipo, assim você se liberta da pressão da sua mãe. O que tá falando? Eu tenho 16 anos. Eu não consigo alugar um apartamento. Eu nem tenho um trabalho. E se eu tiver uma boa solução pra esse problema aí? Sei de um trabalho ótimo. Que tipo de trabalho? Sabe a Deep Web? Sei, conheço. Você tem um notebook? Tenho. Então tá pronto. Mas isso não é ilegal? Mais ou menos. Mas você usaria um perfil anônimo. Ninguém saberia que é você. Olha, eu acho que não dá. Bom, se uma hora você mudar de ideia, me liga, tá? Tchau. Tchau. Peraí. Vamos sair uma hora dessas. Nada ilegal. Bom, ok. A gente sai. Ótimo. Me manda uma mensagem, então. A gente se fala. Tchau.
Oi, mãe. Me desculpa, a gente ficou conversando e eu nem vi a hora passar. Eu nem percebi que já era de noite. Alicia, Ah, você sabe qual a senha do seu pai? Um dos seus sócios acabou de mandar mensagem. talvez seja o dia do aniversário de um de nós. Os idosos preferem ter senhas fáceis e estúpidas para não esquecerem tão fácil. Bom, o seu aniversário não é. Claro que não. E nem do seu irmão. É o nosso aniversário. Olha só, que romântico. Onde você tá? Eu estou preocupada. A vovó vai te buscar mais tarde. E não conta pra ela que você comeu salsicha no café da manhã, tá? Tá bom. O papai vai voltar logo? Eu espero que sim. Quando ele sair da UTI, a gente vai até lá pra visitar ele, tá bom? Alicia, você ainda não acordou? Eu já levantei. Não grita. Tem café? Não, só chá. Não quero. Filha, você sabe quem é Nika? Ontem ela mandou mensagem pro seu pai. Eu só conheço uma maquiadora. Maquiadora? Bom, é que eu assino o blog dela e eu pedi pro papai marcar uma aula com ela. Entendeu? E qual é o nome desse blog? Nika Makeup. Meu Deus, parece uma interesseira. Os peitos dela devem custar o valor do meu apartamento. Restaurantes, Maldivas. A Alicia disse que ela dá aula de maquiagem. Aulas de maquiagem? Com esse número de seguidores? Isso não leva você às Maldivas. De repente, ela sabe fazer economia. Você não acha? Sim, claro. E com essas imagens fica mais do que claro. Procura homens milionários. Olha isso. Que lugar é esse? Que esperta. Então não tá interessada no Igor. Verdade. Porque ele não tem nenhum centavo. Ele é só um homem bonito. Talvez ela achou que também era milionário. Mas você não disse que ela é esperta? Olha, eu não sei. É confuso. Ela deve ter se cansado de homens velhos com bundas flácidas. Que nojento. Olha, eu tô falando sério. Eu não quero que te tratem como uma idiota. Eu tenho que conhecer ela. Agora. Olá. Bem-vinda. Tem horário? Não. Meu, marido vai voltar de uma viagem de negócios e eu quero me arrumar pra ele. Com a Nika. Bom, a agenda está cheia. Você tem que pedir um horário com uma semana de antecedência. Entendi, obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Uma permanente de sobrancelhas e uma depilação. São 6.000 rublos. Menos 10% para clientes antigos. E fica longe do sol, ok? Até mais. Tchau. Ela quer uma transformação, mas não tem hora marcada. Você está ocupada, certo? É para uma festa? Não. Eu vou jantar com meu marido. Vai ser um desafio. Eu cuido dela, eu tenho um tempinho. Vamos nessa? É ali. Sente-se. Eu sou a Nika. E você é? Liuba. Liuba? Esse é o nome da minha avó.
Agora me conta, quem te machucou tanto assim? Do que tá falando? É que você não tem rugas aqui. Então não sorri muito. Mas você tem muitas aqui. Isso significa que você fica muito estressada. Mulheres bonitas precisam ser felizes, não concorda? E dá pra ver nossa felicidade na nossa aparência, querida. Eu não tô triste. Pelo contrário. Vamos começar? Meu menino está dormindo. Mamãe, é você? Tá doendo muito. Não muito. Tá tudo bem. Tudo vai ficar bem. Pelo menos Nikita está bem, né? Me diz, a senhora trouxe alguma coisa para comer? Ah, eu trouxe um pouco de sopa. Disseram que você só pode comer isso. Mamãe, para. Não chora mais, vai. Ô, mãe, eu tô falando sério. Eu vou me recuperar logo, não se preocupe. Perdi pra Liuba pra pensar melhor, mas ela continuou te pressionando com os negócios. O que a Liuba tem a ver com isso, mãe? É claro que nada disso é culpa dela. E a propósito, e o culpado? Ele fugiu. Como ninguém viu o culpado. Eu vou ligar para os investigadores. Mãe, o meu celular está com a Liuba? Acho que sim. Não se preocupe, ela pode trazer. Eu falei para ela ficar em casa e esperar o hospital ligar, mas não. Ela decidiu ir trabalhar. Por favor, mamãe, vê se deixa a Liuba em paz, ok? É ela quem está cuidando de tudo. A senhora não vê? Ela virá. E além do mais, para onde que eu posso ir, não é? Então isso te machuca. Só um pouquinho. Não se preocupe. Eu estou bem, mãe. Isso aí. Essas bochechas rosadas dão uma aparência muito mais jovem, sabia disso? Eu não sou mais jovem. Nem pensa em dizer isso de novo, tá legal? E o seu marido devia fazer elogios pra você. Ele faz elogios amorosos ou ele só te pergunta cadê a comida dele? E você? Seu parceiro te elogia? É claro que sim. Senão pra quê? Ele me leva pra jantar, me dá presentes. Olha só. O namoro é que nem um ensaio pra vida de casado. E é claro que eu consigo me sustentar sozinha. Só que quando a mulher consegue sozinha, o homem para de tentar e, com o tempo, ele vai encontrar alguém que o motive. Entende o que eu tô dizendo? E se ele parar de te elogiar quando vocês se casarem? Deixa eu te mostrar uma coisa. Ele comprou um anel desse estilo pra mim outro dia. É lindo. Que sorte. Como assim, que sorte? Uma mulher sempre consegue o que quer. Agora, vamos começar a nossa ação. Aí a nossa cabeleireira vai arrumar o seu cabelo e você vai ficar uma deusa, ok? Vamos.